galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem químicar comigo! Oiê, pessoal! Aqui é a professora Ana Paula, nós chegamos na nossa quarta aula sobre cinética química. Essa é a última aula do tema. A gente vai falar sobre lei de velocidade. A velocidade, rapidez da reação química, é diretamente proporcional às concentrações dos reagentes. Então vamos pensar um pouco. Se um dado volume encontra-se uma molécula do A e uma molécula do B, elas têm certa probabilidade de se chocarem de forma efetiva e, portanto, a reação terá uma determinada velocidade. Se eu dobrar agora a concentração do A, ou seja, eu colocar duas moléculas de A, a probabilidade de uma molécula de A colidir com uma molécula do B dobrará. E, portanto, a velocidade da reação também vai dobrar. Se eu duplicar a concentração tanto do A e do B, dos dois reagentes, simultaneamente, a probabilidade ficará 4 vezes maior. E, portanto, a velocidade quadruplicará. A velocidade de uma reação ela é proporcional à concentração dos reagentes, elevadas a expoentes que são determinados experimentalmente em cada temperatura considerada. Isso que eu falei é a lei de velocidade de uma reação ou lei cinética da reação. Então, a velocidade de uma reação, a lei de velocidade, ela é dada pela velocidade, vai ser igual a K vezes as concentrações dos reagentes elevado a expoentes que são determinados experimentalmente. X e Y, que são esses expoentes, eles representam as ordens da reação em relação a cada reagente. E somando X mais Y, vai nos fornecer a ordem da reação, ou a ordem global da reação. K é a constante da velocidade ou constante cinética da reação numa referida temperatura. O K, ele depende exclusivamente da temperatura. Se a gente estiver trabalhando com reações elementares, o que são as reações elementares? São reações que ocorrem em uma única etapa. Considere que a equação global a seguir seja uma reação elementar. Então, essa equação é uma reação elementar. Eu tenho A mais B formando C. Nas reações elementares, os expoentes x e y, que são as ordens das reações, são iguais aos coeficientes estequiométricos A e B. Então, a lei de velocidade vai ser V igual a K vezes concentração de A elevado a Azinho, que é o coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Isso serve para reações elementares. Agora é a sua vez, então esse é o nosso primeiro exemplo. Observe a reação elementar a seguir e indique a lei de velocidade. Então, eu já falei que essa reação, para a formação do trióxido de enxofre, o SO3, a partir do dióxido de enxofre mais o gás oxigênio, essa reação é uma reação elementar. Então, ela é uma reação que ocorre em uma única etapa. Então, a lei de velocidade ela vai ser dada como V é igual a K, que é a constante, vezes SO2, que é o meu primeiro reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes o gás oxigênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, então fica subentendido. Então, essa é a lei de velocidade dessa reação elementar. No caso de reações químicas que ocorram
em mais de uma etapa, ou seja, que seja um mecanismo, sempre haverá uma etapa lenta e ela determinará a lei de velocidade. Então, os expoentes x e y, eles serão iguais aos coeficientes estequiométricos dos reagentes na etapa lenta. Isso é muito importante. Então, V é igual a K vezes concentração de A elevado a Zinho vezes B elevado a Bzinho, sendo que Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos da etapa lenta. O mecanismo de uma reação é uma sequência de reações elementares que compõem uma reação química. Segundo exemplo, então o conjunto de reações químicas que compõem o mecanismo é... Então, esse mecanismo ele ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a etapa lenta, ou seja, a etapa determinante, e a segunda etapa é a etapa rápida. Essa é a reação global. Mas aí a gente vai lembrar que a lei de velocidade ela não depende da reação global. Ela depende de uma das reações intermediárias, então de uma das etapas. E ela vai sempre depender da etapa lenta. Então a etapa lenta é a etapa determinante para estabelecer a lei de velocidade. Então nesse caso, a lei de velocidade vai ser V é igual a K. K é a constante de velocidade, vezes a concentração do NO2, que é o único reagente da reação de etapa lenta, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. A ordem de uma reação, ela pode ser a ordem de um reagente na expressão de velocidade de uma reação, indica a dependência existente entre a concentração em mol por litro desse reagente e a velocidade da reação global. Então, a ordem de uma reação, ela relaciona a concentração do reagente e como essa concentração do reagente influencia na velocidade global da reação. Então, aqui eu tenho um exemplo. Essa é uma reação elementar, então é uma reação que ocorre em uma única etapa. Então, a lei de velocidade para essa reação vai ser V é igual a K vezes concentração do SO2 elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico dessa reação elementar, vezes O2 elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico em relação ao oxigênio para essa reação. Então, a ordem da reação ela vai ser em relação ao SO2, então em relação ao dióxido de enxofre, vai ser de segunda ordem. Então, quem vai determinar a ordem de uma reação é o expoente. Então, a ordem em relação ao SO2 é de segunda ordem. A ordem em relação ao segundo reagente, que é o gás oxigênio, é de primeira ordem. Segundo reagente nessa reação aqui. Ordem da reação global vai ser de terceira ordem. Então, eu vou somar 2 mais 1, vou somar todos os expoentes, e essa vai me dar, esse somatório vai me dar a ordem da reação global, que no caso aqui é de terceira ordem. Agora, a gente vai calcular a ordem de uma reação em relação a dados experimentais. Então, aqui eu tenho um caso genérico. Então, eu falo, no caso de valores experimentais, tem-se. Então, eu vou ter uma reação que é A mais B formando C. A lei de velocidade dessa reação, ela vai depender das relações de concentração nesse experimento. Então, eu coloquei aqui que o expoente em relação a A é X e que o expoente em relação a B é Y. Eu preciso encontrar esses expoentes. Para encontrar o expoente X, eu preciso observar a tabela, verificar em quais pontos o B é constante, então eu não posso ter variação da concentração de B, porque eu quero observar como a velocidade ela se comporta quando
a concentração de A muda. Então, eu quero observar a mudança na velocidade para a variação de concentração do reagente A. Então, para isso, eu vou encontrar o experimento em que B é constante. Então, eu marquei aqui o primeiro e o quarto experimento. Mas eu também poderia marcar o primeiro e o quinto. Daria o mesmo resultado. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem fazer isso. Então, em relação ao primeiro e o quarto experimento, a concentração de B é constante. 1 mol por litro, 1 mol por litro. Quem está variando é a concentração do reagente A. Como que ele está variando? Então, eu vou marcar aqui, olha, do experimento 1 para o experimento 4, a concentração em mol por litro do reagente A vai de 1 para 2 mol por litro. Ou seja, nesses experimentos, de 1 para 2, eu multipliquei por 2, dobrou. Então, guardem esse número 2. Eu preciso, então, encontrar a relação que existe entre esses experimentos. Então, eu faço 2 dividido por 1, que dá 2. Agora, eu vou verificar como a velocidade mudou em relação a essa concentração que mudou. Então, eu vou de 0,2 para 0,8. De 0,2 para 0,8, eu tive um aumento de 4 vezes. Então, eu vou montar uma forma algébrica. Uma fórmula algébrica. Então, eu vou fazer 2, que é a variação em relação às concentrações, elevado a x, que é o expoente que eu desejo encontrar, vai ser igual a 4, que é a relação, o aumento da velocidade para essa variação de concentração do reagente A. Então, 2 elevado a x igual a 4. Que valor tem que ter x para que 2 elevado a esse número seja 4? Então, x vai ser igual a 2. A mesma coisa eu vou fazer para o reagente B. Então, eu quero ver agora, variando a concentração de B, como a velocidade se comporta. Então, para isso, eu preciso encontrar um experimento em que A seja constante. Eu escolhi o experimento 1 e 2, mas eu poderia escolher 2 e 3, 1 e 3, o resultado seria exatamente o mesmo. Então, você pode tentar fazer isso em casa. Então, a concentração de B para o experimento 1 e 2 foi de 1 mol por litro para 2 mols por litro, ou seja, dobrou. E a velocidade também dobrou. Então, 2 elevado a y, que é o expoente que eu desejo encontrar para verificar a influência da velocidade para quando eu mudo a concentração de B. Então, 2 elevado a y é igual a 2. Que número eu preciso colocar aqui no lugar de y para que 2 elevado a esse número seja 2? Então, y vai ser igual a 1. Portanto, se x vale 2 e y vale 1, eu tenho a lei de velocidade para essa reação naquele experimento mostrado, vai ser igual a V igual a K, vezes a concentração de A elevado ao quadrado, vezes a concentração de B elevado a 1. Lembrando que esse 1, ele fica subscrito, ele fica subentendido, eu não preciso expressar o número 1. Então, a ordem da reação em relação a A é de segunda ordem. A ordem da reação em relação ao reagente B é de primeira ordem. E a ordem global dessa reação é de terceira ordem.
que é o que eu mostro nesse slide. Então, ordem em relação a A, segunda ordem. Ordem em relação a B, primeira ordem. Ordem da reação, terceira ordem. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscreva-se no meu canal e vem químicar comigo.